Fala galera, beleza? Aqui é o professor Bruno Marques. Eu sou professor de discursiva do site do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Eu preparei para você aqui uma análise rápida e objetiva do edital da Polícia Militar do Paraná com os principais pontos, aqueles pontos essenciais para você conseguir uma boa classificação e com foco na prova discursiva. Por quê? Porque é a matéria com maior impacto na nota final desse concurso. E eu tenho um mantra, né, para ter sido aprovado aí em mais de 10 concursos, eu tenho um mantra que é o seguinte: para você passar num concurso, você tem que ter em mente assim, ó, que em concurso público não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota. Foi graças a esse mantra que eu consegui aprovação em diversos concursos, Tribunal de Contas dos Municípios, TCU, TST e Tribunal de Contas do Distrito Federal, que é onde eu trabalho hoje. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem que focar naquilo que te dá mais pontos. Então, se você tem um edital com várias matérias, você vai priorizar, né, ficar bom nas matérias que valem mais pontos. Por quê? Porque sua nota final vai ser maior. E não importa se você sabe tudo, o que importa é que você tire a maior nota. Então, esse tem que ser também o seu mantra aí na sua preparação, conseguir a maior nota no concurso, que é isso que vai fazer você conseguir o seu cargo, beleza? Mas antes de começar a trazer as principais informações, eu vou deixar para você aqui o meu Instagram, que é prof.brunomarques. Se você tiver alguma dúvida, estiver estudando aí, está com alguma dificuldade, manda uma mensagem para mim no Instagram. E também vou deixar para você um link aqui embaixo com um curso direcionado para o concurso da Polícia Militar do Paraná, um curso bem completo, e eu vou falar um pouco mais sobre esse curso no final desse vídeo, beleza? Então, sem muita enrolação, o seu tempo é precioso, então vamos lá. Primeiro, vamos trazer aqui as informações principais ali do edital. A banca que vai aplicar o concurso é a Universidade Federal do Paraná, beleza? Os cargos são para soldado policial militar e soldado bombeiro militar. Os dois cargos exigem escolaridade mínima de nível médio, então não precisa ter nível superior para fazer o concurso da PM Paraná, beleza? Agora, um requisito importante, tá, para esse concurso é o seguinte, né? Você precisa ter 30 anos de idade em 1º de abril de 2020, que é a data de inscrição. O edital traz essa ressalva ali, que o candidato precisa ter 30 anos de idade no primeiro dia de inscrição do concurso, tá? Outra informação importante é a data da prova, que está marcada para dia 28 de junho de 2020, no período da tarde, né? Vai ter uma duração de 5 horas de prova. Um fato importante é que essa data aí ela pode ser alterada, né, devido aí à questão do Covid-19, das medidas que estão sendo adotadas pelo Estado, então pode haver uma suspensão do concurso e, posteriormente, uma marcação de uma nova data, beleza? E, por fim, uma outra informação importante é que o concurso tem uma validade de 1 ano que pode ser prorrogado por mais 1 ano. O que quer dizer isso? Se você passa no concurso, você está fora das vagas, mas você está dentro do cadastro de reserva, né, num período de até 2 anos, né, isso contado a partir da data final ali, do resultado final do concurso, né? Num prazo de 2 anos você ainda pode ser chamado para fazer o curso de formação e posteriormente para assumir o cargo de policial militar ou de bombeiro militar do Paraná, beleza? Então, assim, é um prazo razoável, então, assim, mesmo que você não consiga ficar ali dentro das vagas, se você ficar próximo às vagas, você ainda tem chance de ser convocado dentro desse período, beleza? Outra informação importante é que o concurso é constituído por 2 fases, tá? Na primeira fase, a gente tem aí a prova objetiva e a prova discursiva. E na segunda fase, só para quem foi aprovado na primeira fase, né? Aí vai vir as outras etapas, que é o exame de capacidade física, o exame de sanidade física, a avaliação psicológica e a investigação social. Veja que o curso de formação, ele não faz parte do concurso. Então, assim, o candidato ele é aprovado no concurso e é chamado para fazer o curso de formação, beleza? Quanto à remuneração, e aí a gente tem o seguinte, a gente tem uma bolsa de 1933 que o soldado vai receber, tá? Durante o curso de formação, ele recebe essa bolsa durante o curso de formação, e após passar no curso de formação, ele passa a receber aí o subsídio de R$ 4.263. Né? E aí uma motivação para você. O que você faria se você recebesse esse salário na sua conta hoje? Acabou, você tira o extrato da sua conta, tá lá, R$ 4.263. O que você faria com esse dinheiro? Como esse dinheiro mudaria aí a sua qualidade de vida, a sua vida, né? Sem falar em todos os benefícios que
que você tem por ser policial militar ou por ser bombeiro militar, né? Você tem aí um trabalho com escala e etc. Então, assim, o que mudaria na sua vida passar nesse concurso, né? Mentaliza isso, coloca isso na sua cabeça, porque isso serve de motivação para aqueles momentos ali complicados, que você está cansado, que você está ansioso, que você não consegue estudar como você gostaria, beleza? Então, bota esse salário, esse subsídio aí lá na parede do seu quarto, coloca outras qualidade de vida que você vai ter se você passar nesse concurso, para isso te motivar aí durante a preparação, beleza? Agora, fica ligado nessas informações a respeito das vagas do concurso. Vamos começar aqui com as vagas para policial, tá? O edital traz o seguinte, que vão ser 2.000 vagas, divididas aí em Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, beleza? Então, cada um tem um quantitativo, isso para ampla concorrência e para afrodescendentes, beleza? Então são 2.000 vagas, só que dessas 2.000 vagas, 1.000 vagas, no máximo, podem ser destinadas para as mulheres. Então, podem ter até 1.000 mulheres aprovadas, tá? Não pode ter mais que 1.000 mulheres, isso aí é uma condição que veio no edital, beleza? Só que isso aqui não é o total de candidatos que vão ficar aprovados, que vão ficar ali no cadastro de reserva. Vamos entender isso melhor. Pois bem, o edital traz o seguinte, que vão ser corrigidas 10.000 redações. Tá? Então, vai ter a prova, o candidato vai fazer a prova objetiva, né? Aí a banca vai classificar os 10.000 primeiros colocados, ou seja, aqueles que não foram eliminados na prova objetiva e ficaram na colocação até 10.000, vão ser convocados para ter a redação corrigida, né? Então, vão corrigir 10.000. Quem não tiver nessa lista, né? E aí, quando eu falo 10.000, tem que levar em consideração que é dividido aqui também pelas cidades, tá? Quem não tiver nessa colocação, tá fora do concurso, tá? Então, ele vai pegar aqui os 4.450 primeiros em Curitiba, os 1.350 em Londrina, os 1.450 em Maringá, os 1.525 em Ponta Grossa e os 1.225 em Cascavel. Teve a redação corrigida. Agora, quem conseguiu passar na prova discursiva já está no cadastro de reserva? Não. E aí que vem o grande detalhe. Só vai ser convocado para a segunda fase do concurso, né, os candidatos aprovados até a colocação aqui, né, definida aqui no edital. Então, num total de 6.000. Então, vão ser classificados para a próxima etapa 6.000. Veja, são 2.000 vagas, 10.000 vão ter a redação corrigida, mas só 6.000 vão para a próxima fase. Ou seja, 4.000 candidatos serão eliminados na prova discursiva, tá? Então, aí já dá para ter uma noção do que vai ser a prova discursiva nesse concurso, tá? Então, mesmo que você consiga uma nota boa, esteja entre os 6.000, né, na prova objetiva, se você tiver um mau desempenho na prova discursiva, sua nota cai, sua classificação cai e você pode ficar fora da segunda fase. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Que você precisa ter um bom desempenho na objetiva e também um bom desempenho na discursiva. Para quê? Para você ficar pelo menos entre esses 6.000 que vão para a próxima fase. Aí na próxima fase tem a avaliação psicológica, tem teste físico, e aí pode cair mais alguns candidatos aí, enfim. Mas se você for aprovado em todas as etapas da segunda fase, você já está no cadastro de reserva, então você já tem a possibilidade de ser chamado durante a validade do concurso, beleza? Fato semelhante se aplica também às vagas para bombeiro militar. Veja, são 400.000, não, quem dera, hein? 400.000. São 400 vagas, né? Num total de 400 vagas dividida em Curitiba, Londrina e Cascavel, beleza? Desse total também, 200, ou seja, 50% serão mulheres, podem ser mulheres, né? Então não pode ter mais que 200 mulheres nessa classificação das vagas aqui, beleza? Só que vão ser corrigidas 2.000 redações, ou seja, 5 vezes o número de vagas. Né? Vão corrigir 5 vezes a mais o número de vagas. Porque a banca já sabe o seguinte, muita gente vai acabar sendo eliminada nessa redação porque não consegue o mínimo. Então ela já corrige bem mais que isso, bem mais que a quantidade de vagas. E aí, beleza, então vai corrigir aqui 500 em Curitiba, 1.000 em Londrina e 500 em Cascavel. Desses que tiveram redação corrigida, não vão ser todos que vão para a segunda fase. Só vão para a segunda fase 1.200. Ou seja, tá? 800 candidatos serão eliminados na prova discursiva, tá? Então veja, 400 vagas, 2.000 redações corrigidas, mas só 1.200 vão para a segunda fase. E aí na segunda fase corre o risco aí de vários candidatos também serem eliminados na parte de capacidade física, na parte de avaliação psicológica, investigação social e etc. Beleza? Então, veja que a prova discursiva é o diferencial
nessa fase aqui de classificação também. Então, ter um bom desempenho na prova discursiva é fundamental para conseguir ser de fato convocado. Porque muita gente fala assim, fui aprovado no concurso, beleza, tá lá no final da lista, a banca não vai te chamar, você não vai assumir o cargo. De que adianta? Né? Então, o importante é você ser convocado, e para ser convocado você tem que buscar a melhor classificação no concurso, tá? Beleza, então como que a gente vai fazer para conquistar a melhor classificação no concurso? Vamos entender como é que vai ser essa nota, composta essa nota na primeira etapa, quais são os critérios, vamos lá. Bom, a prova de conhecimentos, que a banca chama, que é a primeira fase, né? Que é a primeira fase do concurso. Ela é dividida em prova objetiva e prova discursiva. A prova objetiva aí tem 6 matérias e a prova discursiva vai ser uma redação, beleza? A prova objetiva vale 60 pontos e a prova discursiva 40 pontos. Então, no total, a gente tem aqui que a nota máxima na primeira fase vai ser de 100 pontos. Porém, o candidato ele precisa tirar um mínimo, né? Então, ele vai precisar tirar um mínimo de 20 pontos aqui na prova objetiva, tá? Para poder ser aprovado na prova objetiva. E para ser aprovado na discursiva, ele precisa tirar um mínimo de 10 pontos. Então, de 40, ele precisa tirar 10, beleza? Então, veja que aqui o candidato vai parar e pensar assim, poxa, se vale 60 a prova objetiva e vale 40 a prova discursiva, logicamente aqui vale 60% da nota. Então, a prova objetiva é a matéria mais importante do concurso. Vou focar na prova objetiva. E é muita gente muita gente faz isso, tá? Muita gente que estuda para concurso ali, não tem uma noção muito boa de estratégia, vai fazer isso, vai estudar só para a prova objetiva. A redação, já fiz redação na escola, na redação me viro, né? Mas é um problema, por quê? Porque quando a gente vai destrinchar a nota, vai analisar ela de forma mais detalhada, a gente tem o seguinte, ó, que a redação ela vale 40 pontos, tá? Agora, se você for pegar a matéria da prova objetiva e dividir, ó, a gente tem assim, ó, que tem legislação, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, vale 4 pontos, informática vale 7 pontos, história vale 10 pontos, geografia 12 pontos, raciocínio lógico 12 pontos e língua portuguesa 15 pontos. Né? Então a gente vê que mesmo somando aqui várias matérias, a gente não consegue um percentual próximo à redação. A redação é disparado a melhor, a matéria com maior impacto na nota final. Então pensa o candidato que tira a nota máxima na redação, ele já está com 40 pontos garantidos. Né? Então tudo que ele ganha aqui é bônus. Né? Então se ele consegue aqui um bom desempenho ainda em português, que vale 15 pontos, o candidato já está com 55 pontos no concurso. Se brincar, ele já está aprovado, já está ali já está ali sendo convocado para a segunda fase, só com a nota da discursiva, redação e com a de português. Tá? Então, assim, veja que estratégia aqui é fundamental e aqui eu já vou te dar um detalhe, tá? Já vou te dar um bizu já interessante. Ó. Legislação. Tá? Legislação, normalmente a banca, o que ela faz para cobrar a matéria de legislação? Ela vai pegar os capítulos do ECA, então não vai ser o ECA inteiro, o edital ele traz os capítulos ali que você precisa estudar, então vai pegar aqueles capítulos e montar questões em cima daquilo, tá? Então se você ler aqueles capítulos do ECA, tá? Só os capítulos que estão no edital, se você ler aquilo ali, você vai conseguir responder as questões, tá? Então, o problema é o quê? Que você lê aquilo, às vezes você esquece aquilo, né? Então, minha dica para você é, deixa para ler esses capítulos do ECA ali quando estiver mais próximo ao dia da prova, porque aí aquilo fica na memória de curto prazo mesmo, você faz um decoreba ali daquilo ali, e quando você vai fazer a prova você consegue garantir ali as 4 questões ou 3 questões de ECA, sem gastar praticamente tempo nenhum se preparando para isso. Né? E aí você pode dividir o estudo ali mais focado em português, geografia, história, né? E fazer ali uma prova de raciocínio lógico ali todo dia, porque é uma matéria que exige um pouco mais de habilidade, para você poder chegar bem preparado. E, logicamente, estudando para redação, não dá para deixar de lado esse estudo para redação. Beleza? Então vamos falar sobre a prova discursiva. A prova discursiva ela tem que ser redigida, tá? Em caneta preta, nada de caneta azul, é caneta preta, tá? Que o edital ele é expresso quanto a isso. Vai ser composta por um texto dissertativo argumentativo, então isso aqui é o que a gente chama de gênero textual. Tá?
Você tem uma manchete de jornal, é um gênero textual. Você tem ali uma crônica, um gênero textual. Você tem um resumo, é um gênero textual. Cada gênero textual possui características específicas. A banca vai cobrar um gênero textual dissertativo argumentativo. O que isso quer dizer? Que ela tem uma estrutura específica, que é aquela estrutura que a gente conhece, de introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Só que junto com essa estrutura, que é o que a gente conhece ali da escola, a gente também tem uma estrutura que a gente chama de argumentativa, relacionada à argumentação, né? E aí a gente tem aqui o assunto, o tema, a tese e os tópicos, que se dividem em tópico frasal, argumento principal, argumento secundário e etc. Tá? Então a gente tem uma outra estrutura aqui que a gente não aprende direito na escola, tá? Que também faz parte do gênero textual dissertativo argumentativo, tá? Que também não é um bicho de sete cabeças, é coisa simples, é só entender a lógica e aí você consegue fazer uma redação com texto dissertativo de forma tranquila, rápida, sem problemas, beleza? Quanto é que vale? Vale 40 pontos e para ser aprovado o candidato precisa tirar pelo menos 10 pontos. Outras informações que o edital traz sobre a prova discursiva. A redação ela vai ser com um mínimo de 20 e um máximo de 25 linhas, tá? Então, um máximo de 25 linhas para você fazer a sua redação. E vai ser cobrado um tema de atualidade. Isso quer dizer o seguinte, que não vai ser exigido lá do candidato um conhecimento acerca de geografia ou acerca de história, né? Nem acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Porque isso são conhecimentos específicos, né, do cargo. A banca ela vai cobrar um tema de atualidade, é um tema geral. Bruno, tem como você trazer um tema de atualidade que a banca normalmente cobrou? Sim, vou trazer aqui para você. Ó. Eu retirei esse tema aqui, ó, da Universidade Federal do Paraná para o concurso da Prefeitura do município de Foz do Iguaçu. Tá? Foi aplicado em 2018. Era uma redação, né? Não exigia um texto dissertativo, era só um texto geral, então não tinha um gênero específico. E também foi pedido para fazer em 10 a 12 linhas, ou seja, é um pouco diferente do seu edital. Mas ela pede para o candidato, ó, escreva um texto respondendo a questão formulada no início do texto base, que é essa questão aqui. Ó. Ela pedia para o candidato responder a seguinte pergunta: policiais de folga devem reagir a assaltos? Né? Essa era a pergunta, esse era o tema da questão, né? O que a gente chama aqui de tema. Esse era o tema da questão e com base nesse tema, o candidato tinha que contextualizar o tema e apresentar justificativas do posicionamento defendido. Ou seja, o candidato tinha que pegar o tema, contextualizar e depois se posicionar ou dar opinião, né? Se posicionar a respeito do tema. Essa opinião é o que a gente chama de tese. Tá? Lembra da estrutura argumentativa que eu falei agora há pouco? Então você tem um tema que você precisa contextualizar e você precisa criar uma tese. Né? E para defender essa tese, você vai precisar criar os que a gente chama de tópicos. Tá? 2 tópicos são suficientes para você defender a uma tese. É basicamente isso. Essa é a estrutura que a banca cobra. Então, ela vai trazer aqui um texto motivador, beleza? Vai trazer aqui o comando da questão e o tema. Né? Às vezes o tema vai vir aqui, às vezes o tema vai vir aqui embaixo. Bruno, tem como dar outro exemplo? Sim, dá uma olhada nessa outra redação aqui, ó, retirada do concurso também. A banca ela traz aqui um texto motivador, né? E aí vem aqui o comando da questão. Dentro do comando da questão, a banca traz o tema. O tema era: zoológicos devem existir ou não? Esse era o tema da questão. Novamente, a banca não pedia um texto dissertativo, por isso era para ser respondida de 12 a 15 linhas. E nessa questão ela ainda traz o seguinte, ó. Seguem alguns aspectos que costumam ser mencionados quando o tema é discutido. Ela traz vários aspectos ali que já podem auxiliar o candidato na hora de escrever. Isso aqui são os tópicos. Né? Ela já traz alguns tópicos aqui que podem ser usados para o candidato na hora de defender o ponto de vista, que novamente ela pede aqui, ó, deve apresentar justificativas do posicionamento defendido. Então, em suma, você precisa identificar o tema, tá? Criar a sua tese, ou seja, criar uma opinião para ser defendida e utilizar os tópicos. Nesse caso, a banca já traz alguns tópicos, então você vai utilizar esses tópicos para montar os seus parágrafos, ou quando ela não traz, você vai criar o tópico 1 e o tópico 2. 1 e 2. E montar isso aqui dentro da estrutura de um texto dissertativo, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Né? Então, para essa redação,
eu aconselho a fazer uma introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão, né? Como são de 20 a 25 linhas, isso aqui vai ser o suficiente para você fazer uma boa redação, beleza? E veja um outro detalhe, veja que o tema dessas 2 questões são temas de atualidade, são temas gerais, né? O candidato ele não precisa conhecer muito desses temas. No caso do zoológico, a banca até traz os tópicos, ou seja, o candidato não precisa nem ter um conhecimento aprofundado acerca daquele assunto, porque a banca ela já traz ali. Então ele precisa ter um conhecimento aprofundado de quê? Da estrutura de um texto, de saber montar um texto, saber escrever um texto. Tanto é verdade que os critérios que vieram no edital para a prova discursiva são esses aqui, ó, todos ligados ao texto. Ó. Argumentação lógica, domínio da estrutura discursiva do gênero textual proposto, que é o dissertativo argumentativo, né? Que é o dissertativo argumentativo. Domínio da língua culta, né? Aí vem normas de concordância, regência, colocação, vocabulário adequado, domínio de estruturas sintáticas, fidelidade ao que se propõe a questão, legibilidade e respeito às normas ortográficas, organização global e coerência e uso adequado de recursos coesivos. Veja que a banca ela não pede domínio do tema, né? Domínio do assunto cobrado, ela não pede para o candidato, vê que ela não exige do candidato saber exatamente sobre o tema. Ela exige que o candidato saiba construir um texto utilizando normas gramaticais. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode concluir que os critérios de correção, na verdade, eles são divididos em 2. Né? Que são os aspectos estruturais e os aspectos gramaticais de apresentação. Nos estruturais vem a argumentação lógica, estrutura discursiva, a fidelidade ao que se propõe a questão, que é ao tema, fidelidade ao tema, né? Organização global e coerência e recursos coesivos, então que é coerência e coesão, beleza? Então são aspectos textuais. E os aspectos gramaticais é o domínio da norma culta, estrutura sintática, legibilidade e normas ortográficas. É o conhecimento acerca da gramática em si, que você vai estudar lá em português. Então veja que para esse concurso é preciso conhecer o quê? A estrutura do texto dissertativo, saber construir um texto dissertativo. E para poder te auxiliar nessa preparação, eu tenho um curso, né, que é a Academia Discursiva, voltado aí para o concurso da PM Paraná. Tá? E nesse curso, a estratégia é o quê? É que você gaste o mínimo de tempo possível, então tenha o menor esforço possível, para conseguir o maior desempenho na prova discursiva. Então, qual é a proposta desse treinamento? A proposta desse treinamento é aprender a técnica de discursiva para montar um texto dissertativo argumentativo e depois praticar 5 redações. E por que você precisa praticar? Pois bem, alguém consegue aprender a andar de bicicleta sem praticar? Né? Imagina, você vai tentar ensinar alguém a andar de bicicleta. Ó, senta aí, agora você vai pegar no guidão, depois bota um pé num pedal, um pé no outro, isso. Agora você vai mexer os joelhos. Na teoria parece fácil, mas quando vai para a prática é outra coisa. Então precisa de prática. E para escrever um texto dissertativo precisa de prática. Então você aprende a teoria e depois pratica 5 redações até a prova. Com 5 redações e ali com correções, né, detalhadas, ali, periódicas, voltadas para o seu caso. Então, você faz uma redação, corrijo. Faça outra redação, corrijo. Faça outra redação, corrijo. Chegar na 5ª redação, você já está num nível que você já consegue tirar uma boa nota na prova discursiva, beleza? Por quê? Porque você vai melhorando um aspecto da sua redação a cada correção. Logicamente, se você fizer mais, tiver tempo para mais, melhor. Agora, você não pode também só estudar para redação e deixar de lado a prova objetiva. Então, essa técnica, esse curso, esse treinamento foi montado para que você gaste no máximo 2 horas por semana no estudo da prova discursiva, tá? 2 horas por semana apenas, você não precisa gastar mais que isso. Então você estuda 2 horas por semana, o resto da semana você vai focar ali no estudo da prova objetiva, vai estudar raciocínio lógico, vai estudar geografia, história, vai estudar português, né? E aí quando chegar na outra semana, você volta e estuda mais um pouquinho de redação. 2 horas é o suficiente. E com essas 2 horas, esse candidato aqui conseguiu um desempenho excelente. Veja aqui, ó. Faço parte da Academia Discursiva e gostaria de agradecer pelas dicas e pelas correções, né, que me fizeram alcançar expressivas notas nas discursivas do concurso do Ministério Público de Contas, que era um concurso de alto nível, né? Esse candidato ele fez para o cargo de analista ministerial direito e de controle externo.
A prova valia 100, a prova discursiva valia 100 pontos. Ele tirou 99,87 em um e 99,93 em outro. Ou seja, ele ficou em segundo e terceiro lugar graças aos pontos da prova discursiva, né? Então, como que funciona, né? O que você ganha quando você entra na academia discursiva? Você tem acesso à técnica discursiva sucinta, temas para praticar, né? Então, vai ser vários temas de atualidade para você poder praticar, né, a teoria, correções em até 5 dias úteis, né? E propostas de resolução desses temas aqui. Então, não é só você que faz redação, não. Eu faço e mostro para você ali a proposta de resolução. E também tem um bônus que é o acesso a todos os treinamentos. Então, você entra para a Academia Discursiva, você tem acesso ao curso da Polícia Militar do Paraná e também a vários outros cursos, mais de 15 cursos disponíveis, né? Se você quiser mudar o foco, se você quiser estudar para outras bancas depois, enfim, você vai ter acesso a tudo. E, logicamente, é um preço acessível, tá? E o grande detalhe, o grande ponto desse treinamento é justamente as correções, porque não são correções só gramaticais e pronto. São correções estratégicas. Nessa prova aqui, se você tivesse feito um parágrafo um pouquinho maior de introdução, talvez você conseguisse ocupar as 25 linhas. Ou calma aí, você podia ter dividido esse parágrafo aqui da seguinte forma. O tópico frasal deve vir em cima. Enfim, não são só análises gramaticais, né? Elas são estratégicas para você conseguir ganhar mais pontos, para você facilitar a vida do examinador, para que o examinador, na hora que for corrigir, facilite a sua vida e te dê uma nota alta. É tanto que eu tenho recebido diversos e-mails, isso aqui é um deles, né, a respeito das correções. Veja, quero lhe agradecer pelos excelentes apontamentos em meu texto. Você foi muito mais que detalhista do que eu esperava e muito melhor do que os profissionais do mercado com quem tive contato. Deu para ver exatamente aonde eu preciso melhorar. E tenho certeza de que agora, com a sua ajuda, irei alavancar a minha pontuação, né? Então, de fato, eu acredito que essas correções elas podem fazer você conseguir tirar a nota máxima na prova discursiva desse concurso, beleza? Então, se você quiser fazer parte desse treinamento, tem o link aqui embaixo, né? Mas se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail, que é brunomarques@vocêconcursado.com.br. Pode mandar um direct lá no Instagram, que é prof.brunomarques, e lá eu posso te mandar um WhatsApp, né, do site para que você possa ali conversar com a equipe ou entrar em contato em qualquer uma das plataformas do Você Concursado, beleza? Então, forte abraço, bons estudos e te vejo na Academia Discursiva.